Olá a todos, estamos mais uma vez aqui no Centro Cirúrgico reunidos, eu, Dr. Paulo Maron, Dr. José Vettorazzo, nós somos do IURO, Instituto de Urologia, Cirurgia Robótica e Oncologia, e vamos hoje ajudar um homem de 55 anos com diagnóstico de câncer de próstata de nível 4. Esse é um paciente, Zé, que a história é bem interessante pelo fato de ele ter um PSA relativamente baixo. Ele chegou na consulta com um PSA de 3,6. Ele começou a sua rotina aí com 50 anos, deixou 2 anos sem fazer por causa da pandemia e agora voltou com esse PSA de 3,6. Então, pelo fato de ele ser um paciente jovem, houve uma suspeita de que esse PSA pudesse ter alguma prostatite, alguma alteração. Então, a gente repetiu o exame e continuou elevado. Então, a partir daí, a gente tem que suspeitar de que não pode ser outras coisas além da prostatite, como, por exemplo, o próprio câncer de próstata crescendo ali, né? Então foi feita uma ressonância, nós identificamos uma lesão suspeita, uma ressonância com PIRADS 4, fizemos a biópsia e confirmamos o diagnóstico. Nesse caso foi uma doença de nível 4. Então esse vídeo a gente vai falar para vocês da importância do acompanhamento urológico, principalmente quando a gente tem PSAs limítrofes, né? Nesse caso o paciente jovem com PSA relativamente alto, e também a relação do PSA com o nível de doença, né, Zé? Explica um pouquinho para o pessoal a importância dessa persistência na busca do câncer nesses pacientes. Paulo, como a gente sabe e comenta em vários vídeos, né, na grande maioria das vezes os pacientes que têm câncer de próstata, que fazem a rotina e são descobertos com o câncer de próstata, eles não têm nenhum sintoma, né? É o caso desse paciente, é um paciente de 55 anos, sem problemas de saúde, então ele não tinha nenhuma queixa específica e ele veio para essa consulta mesmo sem sentir nada para que fosse avaliado ali como estava a saúde da próstata. Então esse PSA foi feito como a gente sempre orienta, mesmo em homens assintomáticos por conta da idade, por conta do risco de câncer. O PSA, como você comentou, veio com uma certa desproporcionalidade em relação à idade do paciente. Aí a gente ainda tem outros critérios, né? A gente avalia a relação do PSA total com o PSA livre, a relação do que a gente chama de densidade, que é o valor de PSA em relação ao tamanho da próstata. No caso dele, após a realização da ressonância, né, a gente vê que a densidade estava um pouco alta, e mesmo com o PSA baixo, a gente foi para a biópsia e diagnosticamos então a doença de nível 4, como você comentou, ou o que é o Gleason 8, naquela escala um pouco mais antiga. Então, quando você olha ali no resultado da biópsia, vem lá adenocarcinoma de próstata, e aí o Gleason pode ser 6, 7, 8, 9 ou 10, que são os graus, né? Os graus de agressividade do câncer de próstata. Para esse paciente, mesmo sem sentir nenhum sintoma, a gente tendo esse diagnóstico de Gleason 8, é fundamental a gente pesquisar se existe focos de doença em outros lugares que não a próstata, porque a gente chama o Gleason 8, o 9 e o 10 de doenças de alto risco. Então eles têm uma chance maior de se espalharem para outros órgãos, e isso precisa ser definido antes, eventualmente, de um tratamento cirúrgico, para que a gente saiba se a gente vai para a cirurgia ou vai para outra modalidade de tratamento, né? Então, acho que mais uma vez aí é fundamental o homem ir até o urologista, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma, para que a gente possa fazer essa busca ativa, tentando identificar problemas na próstata e aumentando a chance de cura. É importante esses exames que o Dr. José comentou, do estadiamento, de estudar o que está acontecendo no organismo, justamente porque esses pacientes têm um risco um pouco maior, né? E aí a gente comenta um pouquinho também do PET scan. Para muitos pacientes que têm doença de alto risco, cada vez mais a gente tem lançado mão de um exame que os pacientes procuram muitas vezes e cada vez mais está fazendo sentido a gente investigar a doença com o PET scan, com um marcador já conhecido de muitos, chamado de PSMA. Comenta um pouquinho desse exame para o pessoal, né? O PET PSMA é hoje a maneira mais eficiente que a gente tem de buscar células que são relacionadas ao câncer de próstata que estão fora da próstata. Por exemplo, células que se soltaram da próstata e se implantaram em ossos, como na coluna, em região dos membros, ou que se implantaram em outros órgãos, por exemplo, pulmão e fígado. Tradicionalmente, a gente fazia o estadiamento usando exames convencionais já há muitos anos, que eram a cintilografia óssea, que também é um exame que avalia a parte óssea, e a tomografia de tórax e abdômen. E com o passar do tempo a gente evoluiu para essa tomografia mais moderna, que é um PET-CT, um PET tomografia, com o uso dessa substância PSMA, que é uma substância que tem uma capacidade muito grande de se ligar às células cancerígenas de origem da próstata. E isso, quando a gente olha no exame, como se fosse uma imagem do esqueleto, a gente vê que tem lá esse ponto luminoso, que a gente fala que acendeu, né? Que uma célula que não deveria estar aqui, por exemplo, no osso,
captou essa substância que é o PSMA. E aí a gente sabe que nessa situação a gente tem provavelmente um foco de metástase, que é a doença fora da próstata, e isso é fundamental para a definição de qual a melhor estratégia de tratamento para esses pacientes. E mesmo, né, é importante acho que salientar que mesmo se você não tiver condição de fazer um PET scan, a gente usa o artifício da cintilografia, Sim. que também funciona super bem para muitos casos ainda no pré-operatório. E um detalhe também, né, toda vez que a gente faz o exame, mesmo assim ele vem negativo, isso não exclui que a doença possa estar presente em alguns casos. Por isso que a cirurgia para esses pacientes é uma cirurgia mais ampla. A gente faz a retirada da próstata e faz a linfadenectomia, que é a retirada das ínguas que ficam perto da próstata, justamente porque quando a doença tem uma tendência a se espalhar, ela começa nessa região, né, Zé? Exatamente. Bom, acho que a ideia era essa, né, Paulo, da gente resumir esses conceitos de importância de ir até o urologista, de diagnóstico do câncer de próstata e depois de entender se a doença é localizada ou não, que é um passo fundamental para a gente definir as estratégias de tratamento, né? É isso aí. Então, pessoal, obrigado pela sua presença aqui. Continue nos seguindo nas redes sociais, no nosso canal. Teremos muitos conteúdos já produzidos e muitos por vir. Então nos acompanhem por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.